dia. Bom dia. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Beleza. Vamos deitar aí agora, fica bonzinho? Fica bonzinho aí agora, tá? Papai vai aula agora, tá bom? Ó, deita aí, tá? É... Ô Vitor, conseguiu resolver lá o que eu pedi? sim, professor. Tô com Então, um slide aqui. tá. Então mostra aí pra nós já. Vamos começar. Porque senão demora muito, né? Conseguindo ver aí, professor? Tô. Tá, então hoje, né, ficou para mim dar uma complementada em um assunto que o professor pediu semana passada, que é a ideia de conjunto fechado. Eu falei, né, que expliquei o que que é um conjunto aberto, mas ficou essa ideia vaga aí do conjunto fechado. Eu vim tapar esse buraco hoje. Então, eu expliquei semana passada, mas só para dar uma relembrada, né? Eita. Só para dar uma relembrada. A gente está falando de conjuntos sob os conjuntos dos complexos, né? Eles vão ser subconjuntos dos complexos. Então, quando eu falo conjunto aqui nesse contexto, eu estou falando de conjunto de pontos, de números complexos, certo? De pontos no plano complexo. Então, só para relembrar, um conjunto A, a gente vai chamar ele de aberto, né? Se todos os pontos dele são interiores. Ou seja, para cada ponto que pertence ao conjunto A, vai existir um disco de centro nesse ponto inteiramente contido em A. Então é isso que significa dizer que um conjunto é aberto. Para cada um dos seus pontos, vai existir um disco de centro nele, né? Inteiramente contido em A. Nesse caso aqui, ó, que eu estou com o mouse, o caso da esquerda, a gente pode notar que ele de fato é aberto aqui, ó. Para qualquer ponto que a gente pegar, vai existir um disco inteiramente contido em A. Mesmo que esteja bem próximo da fronteira aqui, ó. A gente consegue um disco de raio bem pequeno, de modo que esse disco esteja inteiramente contido em A. Aqui está tracejado, né, indicando que os pontos da borda aqui da fronteira não fazem parte de A. Então, nesse caso aqui, A de fato é aberto. Agora, nesse caso aqui, que A contém os pontos da fronteira, os pontos de borda, para qualquer ponto que a gente pega aqui na parte laranja claro, a gente consegue um disco inteiramente contido em A. É só pegar um raio pequeno o suficiente. Mas se a gente pegar um ponto aqui na fronteira, não importa o tamanho do raio que a gente pegue, o disco nunca vai estar inteiramente dentro de A. Importa que o raio seja pequenininho, sempre vai ter um pedacinho do disco para fora de A, certo? Então, nesse caso aqui, A é classificado como não aberto. Mas tem uma questão. O fato de A ser não aberto
não significa que ele é fechado. A gente tem que fazer uma outra análise em cima disso. Então, aqui nesse caso, A é classificado como aberto. Nesse caso aqui é não aberto. Mas não significa que ele é fechado. A gente já vai ver isso. Então, só relembrando, esse foi o conceito, né, a ideia de conjunto aberto. O de conjunto fechado, a gente vai chamar o conjunto F de fechado quando o complementar dele for aberto. Então, o complementar de um conjunto é o conjunto formado por todos os pontos que não pertencem àquele primeiro conjunto. Então, a gente poderia definir F', né, o complementar de F, como sendo todo ponto Z que não pertence a F, certo? Tudo aquilo que não pertence a F. Então, aqui a gente tem um exemplo de conjunto de um conjunto e o seu complementar, né? Nesse caso aqui, o F ele é a parte laranja claro e também os pontos que estão aqui fazendo fronteira com o complementar dele, na parte laranja escuro. E aqui a gente tem uma imagem do F, certo? Toda essa parte azul claro aqui, e a gente tem esse tracejado aqui indicando que esses pontos aqui não fazem parte de F. Então F é só essa parte azul mesmo aqui. Daí, vamos fazer a análise. Vamos ver qual que é a classificação desse F. Para qualquer ponto que a gente pega aqui na parte laranja claro, a gente consegue pegar um raio pequeno o suficiente para que o disco de centro naquele ponto esteja inteiramente dentro de F. Se a gente pega um ponto aqui na borda, como eu já expliquei antes, a gente não consegue, não importa o quão pequeno seja o raio, sempre vai sobrar um pouquinho do disco para fora. Então, esse conjunto vai ser classificado, não pode ser classificado como aberto, ele é não aberto, certo? Agora vamos dar uma analisada no complementar dele, ó. Para o conjunto ser classificado como fechado, ó, um conjunto F é dito fechado quando o seu complementar é aberto. Então, a gente já viu que o F é não aberto, né? Vamos ver agora se ele é fechado. Vamos analisar o complementar dele. O complementar dele é esse aqui. Vamos analisar o complementar dele. Para qualquer ponto que a gente pegar aqui nessa parte azul, a gente consegue um raio pequeno o suficiente de modo que exista, né, um disco de centro nesse ponto inteiramente aqui em F. Mesmo que a gente se aproxime aqui dessa parte que faz fronteira com F, a gente consegue pegar um ponto aqui, né, em F e pegar um raio pequeno o suficiente para ainda deixar esse disco dentro de F. Então, para qualquer ponto aqui que a gente pega de F, mesmo que ele esteja muito próximo da fronteira com F, F', né, desculpa. Mesmo que a gente pode pegar qualquer ponto aqui de F', mesmo que ele esteja muito próximo de F, ainda a gente vai conseguir um raio menor que faça que o disco esteja inteiramente em F. Então, esse é a definição de conjunto aberto, certo? Para qualquer ponto de F, F contém um disco inteiramente contido nele, né? De centro no ponto. F', desculpa. Então F de fato é aberto. Então a gente conclui que F é fechado. F é fechado porque o seu complementar é aberto. Se fosse ao contrário aqui, se o F não tivesse seus pontos de fronteira, que tivesse um tracejado no laranja escuro, certo? E o F' contesse esses pontos aqui de fronteira, que eu estou com o mouse, daí seria o contrário, certo? A análise do F passaria a ser a seguinte: F é aberto, certo? Porque qualquer ponto que eu pego nele tem um disco de centro naquele ponto inteiramente contido em F. E, e o F vai ser aberto, certo? E quando a gente for analisar o F', a gente vai notar que ele não é aberto, porque para qualquer ponto na parte azul que a gente pegar, ele vai conter um disco de centro naquele ponto inteiramente dentro dele. Mas se a gente pega um ponto aqui da fronteira, né, com F, daí já vai acontecer aquela coisa de que o disco não vai estar inteiramente dentro de F'. Então os papéis se inverteram. O F passa a ser não aberto. O F', desculpa. O F' passa a ser não aberto. Nesse caso, eu poderia pensar que ele é fechado? Quem? O F'. Sim, pode, porque o complementar dele, que é o F, ele é aberto. A gente já viu que ele é aberto. Beleza. Então sim, nesse caso os papéis iam se inverter. O F' passa a ser não aberto e fechado, por causa que o F, né, o complementar dele, é aberto. E a gente tem também o caso que um conjunto ele pode ser nem aberto nem fechado. Vão existir conjuntos que acontece isso. Então, por exemplo, esse conjunto C aqui, ele é composto pelos pontos na parte laranja claro e pelos pontos nessa linha aqui, contínua em laranja escuro. Esses pontos do tracejado não fazem parte de C.
Então, se a gente pega qualquer ponto aqui na parte laranja claro, a gente consegue um disco de centro nesses pontos inteiramente contido em C, mas se a gente pega um ponto aqui na borda, né, nessa parte contínua aqui em laranja escuro, já não dá, não importa o quão pequeno seja o raio. Então, por causa disso, né, nem todos os pontos de C são interiores, então C é não aberto. Vamos analisar o seu complementar para ver se ele é fechado ou não. O complementar de C é esse aqui. Então, é essa parte azul claro, mais esses pontos, esse conjunto de pontos aqui embaixo, né, na linha contínua. Esse tracejado não faz parte do complementar de C porque eles fazem parte do próprio C, certo? Então, para qualquer ponto aqui na parte azul claro, a gente, de novo, consegue um disco de centro nesses pontos, inteiramente dentro do complementar de C. Mas se a gente pega um ponto aqui nessa fronteira, né, nessa parte contínua em azul escuro, a gente já não consegue, por menor que seja o raio. Então, complementar de C também é não aberto. Só que daí a gente, beleza, o C é não aberto, o complementar de C é não aberto. Vamos fazer uma análise para ver se eles são fechados ou não. Olhando para C, C vai ser um conjunto fechado se o seu complementar for aberto. Mas a gente acabou de ver que o complementar é não aberto, então o C não pode ser classificado como fechado. Então ele é não aberto e também não pode ser classificado como fechado. Vamos olhar para o complementar de C. O complementar de C vai ser fechado se o seu complementar for aberto. Mas a gente já viu que o complementar dele é não aberto. Então ele é não aberto e também não pode ser classificado como fechado. Então é só para deixar claro que pode ser que um conjunto seja nem aberto nem fechado. E que o fato de ele ser não aberto não significa que ele é fechado. A gente precisa fazer uma análise mais profunda. Então acho que foi isso, professor. Eu usei esse vídeo aqui. Que acho que é o mesmo vídeo que eu já tinha citado na semana passada. Uhum. E Beleza, agora eu tá muito bom. abri para as dúvidas aí, se tiver alguma dúvida. Não tem dúvida, galera? Então, passar pra Blenda e pra Tatiane. Posso começar a apresentar já? Pode. Tá dando pra ver certinho? Tá sim, Blenda. Ok. Então, primeiramente, bom dia. Hoje eu e a Tatiane, a gente vai falar um pouquinho sobre equações diferenciais parciais e série de Fourier. Então, eu vou começar falando sobre as equações diferenciais parciais. E a primeira coisa que eu vou falar é, em muitos problemas físicos e matemáticos, existem duas ou mais variáveis independentes, de modo que o modelo matemático correspondente envolve equações diferenciais parciais ao invés de ordinárias. A seguir, a gente vai apresentar um método importante para se resolver essas equações diferenciais parciais, que vai ser o método de separação de variáveis. Para deixar um pouquinho mais claro, uma equação diferencial parcial é uma equação que contém derivadas parciais de uma função incógnita de duas ou mais variáveis. Então, é uma equação que a gente tem duas ou mais variáveis independentes, por exemplo, x e y, e a gente também envolve a derivada parcial. A característica essencial do método de separação de variáveis é a substituição da equação diferencial por um conjunto de equações diferenciais ordinárias, que tem que ser resolvidas sujeitas a condições iniciais ou de contorno. Então, a gente vai ter a nossa equação diferencial parcial. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar resolver de acordo com as condições iniciais ou as condições de contorno que elas impõem. A solução desejada da equação diferencial parcial é expressa, então, como uma soma, uma série infinita, no geral, formada por soluções das equações diferenciais ordinárias que a gente obteve. Em muitos casos, a gente acaba lidando com séries de senos e cossenos, conhecidas como séries de Fourier.
que é o que a Tati vai falar um pouquinho mais tarde. Falando um pouquinho sobre problemas de valores de contorno para fronteiras com dois pontos, a gente tem algumas aplicações físicas no qual o valor da variável dependente y ou de sua derivada é especificado em dois pontos diferentes, e isso vai ser um problema. Essas condições são chamadas de condições de contorno. Uma equação diferencial junto com uma condição de contorno apropriada formam um problema de valores de contorno com dois pontos. A ocorrência natural de problemas de valores de contorno envolve, em geral, uma coordenada espacial como variável independente. O que a gente faz para resolver esses problemas de valores de contorno é, primeiramente, achar a solução geral da equação diferencial e depois a gente faz uso dessas condições de contorno ou das condições iniciais para determinar o valor das constantes arbitrárias. Uma classificação importante de problemas de valores de contorno lineares, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é o que o livro aborda, é se eles são homogêneos ou não. O que significa um problema ser homogêneo? Se uma função g tem valor nulo para todo x, e se os valores de y0 e y1 também são nulos, então o problema é classificado como homogêneo. Caso contrário, ele é classificado como não homogêneo. Problemas de valores de contorno, eles podem ter uma única solução, mas eles podem também não ter solução nenhuma, ou em alguns casos ter uma infinidade de solução. Sob esse aspecto, problemas de valores de contorno lineares se assemelham um pouquinho a equações algébricas lineares. Eu vou mostrar mais tarde alguns exemplos em que isso acontece, em que um problema de valor de contorno, sobre certas condições, ele pode ter ou nenhuma ou uma infinidade de soluções. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre problemas de valores iniciais. Os problemas de valores iniciais consistem em uma equação diferencial junto com condições iniciais apropriadas em um ponto dado. E os problemas de valores iniciais têm apenas uma solução. Então, como exemplo, eu vou colocar o problema de valor inicial y duas linhas igual a 1, com as condições iniciais y de 1 igual a 0 e y' de 1 igual a 1. Nesse primeiro exemplo, eu vou mostrar passo a passo como que a gente resolve um problema de valor inicial. Eu vou acabar dando mais alguns exemplos mais para frente, só que para não ficar tão repetitivo, eu vou acabar pulando alguns passos. Mas nesse primeiro eu vou mostrar passo a passo como é que a gente faz para resolver. Então, a gente tem o problema de valor inicial y duas linhas igual a 0. A primeira coisa que a gente faz para conseguir resolver esse problema vai ser integrar ele. Então, a gente vai ter que a integral de y' vai ser igual a t mais uma constante arbitrária 1. Uma integral simples. A gente vai integrar novamente para tirar a derivada. Então, a gente vai ter que a integral de y' dt é igual à integral de t mais constante arbitrária 1 dt. Resolvendo essa segunda integral, a gente vai ter que y é igual a t ao quadrado sobre 2 mais c1 vezes t mais c2. Esses c1 e c2, no caso, eu estou representando as constantes arbitrárias, que são formadas por ser uma integral indefinida. Então, eu vou representar elas por C1 e C2. E resolvendo essas duas integrais, a gente vai obter a solução geral, que é o primeiro passo para se resolver um problema de valor inicial ou um problema de valor de contorno. A partir dessas duas integrais, a gente obtém a solução geral, y de t é igual a t ao quadrado sobre 2, mais c1 vezes t mais c2. Uma vez que a gente obtém a solução geral do problema, a gente vai começar a aplicar as condições iniciais. Então, a primeira condição inicial que a gente tem aqui é que y de 1 é igual a 0, e a segunda é que y' de 1 é igual a 1. Quando a gente aplica essas condições iniciais, a gente vai obter que y de 1 é igual a 0, ou seja, 1 sobre 2 mais c1 mais c2 vai ser igual a 0. E y' de 1 vai ser igual a 1. Ou seja, 1 mais c1 vai ser igual a 1.
Simplificando esse sistema de equações lineares, a gente vai ter, quer dizer, simplificando essas equações, essas condições iniciais, a gente vai ter o seguinte sistema de equações lineares. C1 mais C2 vai ser igual a menos um sobre... Aqui era para ser 1 sobre 2, eu acho que eu escrevi errado. Então, menos um sobre 2. E C1 vai ser igual a zero. A segunda equação nos fornece C1 diretamente, então a gente já tem o valor da constante arbitrária número 1, que vai ser igual a zero. A partir disso, a gente consegue substituir na segunda equação e a gente vai ter que C2 vai ser igual a menos um sobre 2. Então, a gente vai ter como solução desse problema de valor inicial y de t igual a t ao quadrado sobre 2 menos um sobre 2. Agora, passando um pouquinho para problemas de valores de contorno para fronteira com dois pontos. Eu vou citar o mesmo exemplo, que vai ser y duas linhas igual a 1, exatamente o mesmo exemplo, só que agora eu vou aplicar condições de contorno diferentes. Agora eu vou ter que y de 0 vai ser igual a 1 e y de 1 vai ser igual a 1 sobre 2. A gente também vai conseguir ver como que as condições de contorno afetam o desenvolvimento do problema, mesmo que a equação inicial seja a mesma. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A primeira coisa a se fazer vai ser integrar os dois lados. Então, a gente vai ter a integral de y duas linhas dt igual a integral de 1 dt. Isso vai dar como resultado y' igual a t mais c1. A gente vai integrar novamente. Isso vai dar y igual a t ao quadrado sobre 2 mais c1 vezes t mais c2. Com isso, a gente vai obter a solução geral y de t igual a t ao quadrado sobre 2 mais c1 vezes t mais c2. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que antes, que é aplicar as condições de contorno. Aplicando as condições de contorno, a gente vai obter que C2 é igual a 1 e que, como y é igual a 1 sobre 2, a gente vai ter que 1 sobre 2 mais C1 mais C2 é igual a 1 sobre 2. A partir disso, a gente vai conseguir montar o seguinte sistema de equações lineares. C2 igual a 1, esse já sai direto pela condição de contorno, e C1 mais C2 igual a 0. Resolvendo esse sistema, a gente vai ter que C1 é igual a menos 1 e C2 vai ser igual a 1. Dessa forma, a gente pode concluir que a solução desse problema de valores de contorno é y de t igual a t ao quadrado sobre 2 menos t mais 1. E é assim que a gente resolve um problema de valor de contorno. Igual a gente resolve um problema de valor inicial. Eles vão ter a mesma forma de resolução. Tipo, é um padrão para... É o como a gente faz para resolver. Então, eu não vou ficar demonstrando a solução passo a passo nas próximas vezes. Eu tinha falado mais cedo que os problemas de valores de contorno, eles podem ter apenas um resultado, eles podem ter infinitos resultados, ou eles podem ter nenhum resultado. Isso se assemelha a equações algébricas lineares. Então, só para dar uma relembrada, uma equação algébrica linear em n variáveis sobre o corpo F é uma equação que pode ser colocada no formato A1x1 mais A2x2 mais um ANxn igual a B, sendo A1, A2 e AN escalares, denominados coeficientes, e B vai ser chamado de termo independente ou termo constante. Agora, a gente vai para um exemplo. Por exemplo, analisando o sistema AX igual a B, onde a gente vai definir que A é uma matriz n por n, B é um vetor n por 1 e X é um vetor n por 1 a ser determinado. Aí, a gente entra um pouquinho no que eu tinha falado de de poder assumir vários tipos de resultados. Então, se A for uma matriz invertível, o sistema vai ter uma solução para qualquer B. Se A for uma matriz singular, o sistema não terá solução, a menos que B satisfaça uma determinada condição adicional.
caso em que o sistema terá uma infinidade de soluções. Então, considerando o sistema homogêneo associado a x igual a b, obtido quando b é igual a zero, ou seja, a x igual a zero, o sistema sempre vai ter a solução x igual a zero, porque qualquer número multiplicado por zero vai ser zero. Então, a gente vai ter a solução trivial, que vai ser x igual a zero. Se A for invertível, essa será a única solução. A gente só vai ter a solução trivial. Porém, se A for uma matriz singular, a gente vai ter uma infinidade de soluções. E eu gostaria de destacar aqui também que todo sistema homogêneo ele tem uma solução. Lembrando que sistema homogêneo é aquele que tem uma equação igual a zero e as condições também igualadas a zero. Então, ele sempre vai ter a solução trivial. Indo para o exemplo 1, resolvendo o problema de valores de contorno, y duas linhas mais 2y igual a zero, com as condições de contorno y de zero igual a 1 e y de π igual a zero, a gente vai ter como solução geral dessa equação isso aqui, que vai ser y igual a c1 cosseno de 2 vezes x, mais c2 seno de raiz de 2 vezes x. O modo de se resolver vai ser o mesmo de antes. A gente vai aplicar as condições de contorno. Então, para que a primeira condição de contorno seja satisfeita, é preciso que C1 seja igual a 1. E a segunda condição de contorno implica que C1 cosseno de raiz de 2 vezes π mais C2 vezes seno de raiz de 2 vezes π é igual a zero. De modo que C2 vai ser igual a menos cotangente de raiz de 2 vezes π, que vai dar aproximadamente menos 0,2762. Então, a gente vai substituindo os valores dessas constantes, C1 e C2, na equação que a gente obteve, que vai ser a solução geral, na equação de solução geral, a gente vai ter que a solução do problema de valores de contorno vai ser igual a y igual a cosseno de raiz de 2 vezes x, menos cotangente de raiz de 2 vezes π vezes seno de raiz de 2 vezes x. Isso é um exemplo de um problema de valores de contorno não homogêneo com uma única solução. Então, aqui, a gente pode observar que a condição de contorno número 1, ela não é igual a zero. Logo, o problema é não homogêneo. E mesmo assim, ele tem apenas uma única solução. Indo para um exemplo número 2, a gente tem y duas linhas mais y igual a zero, com as condições de contorno y de zero igual a 1 e y de π igual a A. Quando a gente integra essa equação, a gente vai obter que y vai ser igual a C1 cosseno de x mais C2 seno de x. Da mesma forma, a gente vai aplicar as condições de contorno, a gente vai obter que C1 vai ser igual a 1 e que menos C1 tem que ser igual a A. A gente vai reparar que essas duas condições sobre C são incompatíveis se A for diferente de menos 1, deixando o problema sem solução nesse caso. Então, isso é um exemplo de problema de valor de contorno que, sobre uma condição especial, ele pode ter uma infinidade de solução. Então, nesse caso, se A for menos 1, a gente vai ter uma infinidade de soluções para esse problema de valor de contorno. Porém, se A for diferente de menos 1, a gente não vai ter nenhuma solução. Agora eu vou passar um pouquinho para problemas de autovalores. Vamos começar considerando a equação matricial AX igual a lambda(x). Ela vai ter solução x igual a zero para qualquer valor de lambda. Mas, para determinados valores de lambda, chamados de autovalores, existem também soluções não nulas, chamadas autovetores. A situação é semelhante para os problemas de valores de contorno. A gente resolve, então, os problemas de autovalores, a gente vai resolver eles do mesmo jeito que a gente resolve problemas de valores de contorno. Então, considerando o problema que consiste na equação diferencial y duas linhas mais lambda y igual a zero, com as condições de contorno y de zero igual a zero,
e y de π igual a zero, a gente vai ter que, para lambda igual a 2, a gente vai ter apenas a solução trivial y igual a zero. Agora, para lambda igual a 1, o problema vai ter outras soluções não nulas. Os valores de lambda para os quais existem soluções não triviais do problema são chamados de autovalores. Então, lambda igual a 1 é um autovalor. E as soluções não triviais são chamadas de autofunções. Para resolver a equação anterior, a gente vai ter que separar ela em três. A gente vai ter que considerar ela caso lambda seja maior que zero, caso lambda seja igual a zero e caso lambda seja menor que zero, porque ela vai ter uma solução diferente em cada um desses casos. Então, vamos começar resolvendo essa equação para lambda maior que zero. Para evitar o aparecimento de raízes quadradas, a gente vai fazer lambda igual a μ ao quadrado. E a gente vai reescrever essa equação. Isso vai ajudar na hora de achar a solução geral da equação. Então, a gente vai obter que a solução geral da equação é y duas linhas igual a c1 cosseno de μ vezes x mais c2 seno de μ vezes x. Lembrando que a solução geral da equação é quem define as autofunções. Então, novamente, a gente vai ter que aplicar a solução geral da equação nos valores de contorno, de acordo com o que os valores de contorno pedem. A primeira condição de contorno requer que C1 seja igual a zero, e a segunda condição de contorno ela se reduz a C2 vezes seno de μ vezes π igual a zero. Ao procurar soluções não triviais, de modo que C2 seja diferente de zero, sabendo que a função seno tem valor zero em todos os múltiplos de π, a gente pode escolher μ sendo qualquer inteiro positivo. Então, isso é um exemplo. Essa equação com lambda maior que zero, ele vai ter solução para qualquer μ sendo um inteiro positivo. Os valores correspondentes de lambda vão ser os quadrados desses inteiros positivos, de modo que encontramos lambda 1 igual a 1, lambda 2 igual a 4, lambda 3 igual a 9, enfim, lambda n igual a n ao quadrado, como autovalores do problema. Então, esses vão ser os valores de lambda. E escolhendo a constante multiplicativa número 1, podemos escrever as autofunções como o y1 igual a seno de x, y2 de x vai ser igual a seno de 2x, e assim vai. Para um yn de x, a gente vai ter uma igualdade a seno vezes n de x. Agora, resolvendo aquela mesma equação, caso lambda seja menor que zero. Como a gente faz lambda? A gente vai fazer o μ ao quadrado, o lambda igual a μ ao quadrado, justamente para evitar as raízes quadradas novamente. Só que dessa vez a gente vai fazer lambda igual a menos μ ao quadrado. E a gente vai obter essa equação aqui. Y duas linhas igual a menos μ ao quadrado vezes y igual a zero. E a gente vai obter essa solução geral, a partir das integrais, que vai ser y igual a C1 cosseno h de μ vezes x mais C2 seno h de μ vezes x. Novamente, a gente vai para as condições de contorno. A primeira vai requerer que C1 seja igual a zero, e a segunda vai requerer que C2 vezes seno de h vezes μ vezes π seja igual a zero. Se μ for diferente de zero, segue que seno de h vezes μ vezes π é diferente de zero. Portanto, C2 vai ser igual a zero. Logo, y igual a zero, não existe soluções triviais quando lambda for menor que zero. Ou seja, essa equação não possui autovalores negativos. Ou seja, a gente já viu que para lambda maior que zero, a gente vai conseguir, os valores de lambda vão ser todos quadrados de números, e só que a gente não vai ter nenhum valor negativo, justamente por isso. E agora, por último, para finalizar com os problemas de autovalores, a gente vai ter caso lambda seja igual a zero. Então,
considerando lambda igual a zero, a gente vai ter que y duas linhas vai ser igual a zero. E a gente vai ter como solução geral dessa equação y igual a C1 vezes x mais C2. As condições de contorno só podem ser satisfeitas se C1 e C2 seja igual a zero. Logo, só existe a solução trivial y igual a zero. E como y igual a zero é uma solução trivial, ele não é um alto valor. Ok, agora vou passar para um problema de alto vetor que vai ser um pouquinho diferente. Até agora, a gente tinha limitado todas as condições de contorno a, por exemplo, 0 e π, que eram números especificados, que eram números já prontos. Agora a gente vai ter um exemplo do que acontece quando uma condição de contorno ela não é um número já pronto, não é um número especificado. Então, a gente vai ter como exemplo y duas linhas mais lambda de y mais lambda vezes y igual a zero. Com as condições de contorno, y de zero igual a zero e y de L igual a zero. A primeira coisa que a gente pode observar sobre esse problema é que ele é homogêneo. E a segunda condição de contorno, que agora é um pouquinho diferente, ela é imposta em um ponto arbitrário x igual a L, ao invés de x igual a π, igual a gente estava usando anteriormente. O processo de solução para lambda maior que zero é exatamente igual ao de antes, até o passo em que a gente aplica a segunda condição de contorno. Quando a gente for ter a segunda condição de contorno, a gente vai ter que C2 vezes seno de μ vezes L vai ser igual a zero. E μ vezes L tem que ser um múltiplo inteiro de π, de modo que μ vai ser igual a n vezes π dividido por L, onde n é um número inteiro positivo. Portanto, os autovalores e autovetores do problema são dados por... Os autovalores vão ser dados por lambda de n é igual a n ao quadrado, lembrando que n é um número inteiro positivo, vezes π ao quadrado dividido por L ao quadrado. A função, ela vai ser... A autofunção, quer dizer, as autofunções, elas vão ser dadas por yn de x igual a seno de n vezes π vezes x dividido por L, sendo n qualquer inteiro positivo. Ok. Finalizando a minha parte, deu para mostrar como que se resolve problemas de valores de contorno, problemas de valores iniciais e problemas de autovetores. E considerando os exemplos que eu dei, que eu resolvi aqui, a gente pode observar o efeito das condições de contorno diferentes sobre autovalores e autofunções. Que mesmo que a equação seja igual, se as condições de contorno forem diferentes, a gente vai acabar com uma solução totalmente diferente. A partir daqui, eu vou passar para a Tati, que vai começar falando da série de Fourier. Oi, bom dia, meu nome é Tatiane e eu vou começar a falar sobre a série de Fourier. Eu vou começar a apresentar aqui agora. Só um minuto. Só um minuto que não tá aparecendo aqui o negócio para eu... Tenta dar Alt Tab, às vezes ele aparece depois de dar Alt Tab. Eu vou compartilhar a janela mesmo. Daí... Dá para vocês verem? Dá. Então eu vou começar a falar sobre a série de Fourier e isso vai dar mais o início nas séries em si, não vou falar sobre todo o que é a série, mas aqui a gente começa a falar sobre o que é a série de Fourier e a ideia que ela tem. Então, a ideia inicial da série é representar uma função periódica através de uma soma de senoides com frequências diferentes.
resumidamente, resolver problemas envolvendo equações diferenciais parciais, desde que possa ser expressada uma função, sendo ela a série infinita de senos e ou cossenos. As séries de Fourier, elas são séries trigonométricas e análogas às séries de Taylor. Por que elas são análogas às séries de Taylor? Porque ambas as séries têm no sentido de que elas fornecem um modo de se expressar funções bastante complexas em termos de certas funções elementares familiares. Então, as duas séries, elas mostram um jeito de resolver séries complexas de uma forma mais familiar, que a gente entenda melhor. Então, aqui a gente tem a série 1, que a gente vai usar ela mais para frente também, que é uma série inicial, que ela é dada por A0 sobre 2, mais a somatória m igual a 1 infinito de AM, cosseno de mpx sobre L, mais bm seno de mpx sobre L. Isso daqui é uma série de Fourier de f, dando uma função f. Essa daqui é a série de Fourier dessa função f. E a gente também tem que lembrar que determinar quais funções que podem ser representadas como uma soma de uma série de Fourier. A série de Fourier, ela também isso daqui é para determinar quais as funções que a gente pode ser representadas como essa soma de uma série de Fourier. E também a gente tem que encontrar as maneiras de calcular os coeficientes na série correspondentes à função dada. Os coeficientes seriam AM e BM. Então a gente tem que achar a maneira de achar esses coeficientes. Então, a gente indo aqui, só uma coisa que eu esqueci de falar, no conjunto de pontos onde a série 1 converge, é definida uma função f, cujo valores em cada ponto é a soma da série para que aquele valor de x, para o valor de x. Então, a gente vai ter a série de Fourier de f dada assim. Então, aqui só uma curiosidade, o nome série de Fourier é em homenagem a Joseph Fourier, que foi o primeiro a fazer o uso sistemático dessas séries. Ele fez os estudos e e demonstrou para os outros na academia e tudo mais sobre isso. Então, é só mais uma curiosidade mesmo. E aqui, então, antes da gente começar a falar diretamente sobre as séries de Fourier, a gente tem que entender melhor e desenvolver certas propriedades das funções trigonométricas. Que, como vocês viram lá na série 1, a gente tem as funções seno e cosseno. Então, levando em conta seno mpx sobre L e cosseno de mpx sobre L, m inteiro e m inteiro positivo. Então, a gente, levando em conta aquilo ali, a gente tem que falar sobre a periodicidade das funções seno e cosseno. O período de uma função f é onde esta começa a se repetir. Então, sendo f uma função periódica com período t maior que zero, se o domínio de f contém x mais t, sempre que contiver x, e se f de x mais t igual a f de x para todo valor de f. Então, se t é um período de f, então 2t também é. Qualquer múltiplo inteiro de t é um período de f. E o período fundamental de f é quando há o menor valor de t para qualquer função. Então, como eu falei ali, o período de uma função é onde começa a se repetir. Então, quando há o menor valor de t para essa repetição, é onde a gente chama de período fundamental. Já uma função constante, ela não vai ter um período fundamental, porque ela pode até ser periódica, mas ela pode ser considerada periódica, mas ela não vai ter um ponto menor ou um ponto maior, com um valor maior ou um ponto menor de t. Então, já que ela é constante, ela não tem o período fundamental, que a gente chama. A gente também pode chamar de frequência fundamental. Então, aqui, continuando sobre a periodicidade, a gente pode levar em conta também, antes de começar a falar sobre isso, a gente tem que levar em conta que seno de x e cosseno de x tem período fundamental de 2π. E seno alfa de π e cosseno alfa de π tem o período de 2π sobre alfa. Então, levando isso em conta, a gente começa a falar aqui que
tendo f e g como funções periódicas, sendo t o período comum, o produto entre f e g e qualquer combinação linear C1F mais C2G também são periódicas com período t. Então, seja ali a função f de x igual a C1F de x mais C2G de x, para qualquer x a gente vai ter que f de x mais t igual a C1F de x mais t mais C2G de x mais t igual a C1F de x mais C2G de x igual a f. Então, a gente tendo isso daqui, a soma de qualquer número finito ou até a soma de uma série infinita converge de funções de período t, também é periódica com período t. E levando em conta o que eu falei sobre o seno e o cosseno, a gente tem que seno de mπx sobre L, cosseno de mπx sobre L, com m sendo 1, 2, 3 e assim por diante, são funções periódicas tendo seu período fundamental em t igual a 2LM. Então, a gente falou sobre a periodicidade das funções seno e cosseno, e a gente também tem que falar sobre a ortogonalidade das funções seno e cosseno. E para isso, a gente precisa generalizar o conceito de ortogonalidade de vetores. Generalizando isso, a gente vai entender um pouco mais sobre a ortogonalidade das funções seno e cosseno. Então, o que seria a ortogonalidade de vetores? A ortogonalidade de vetores é quando temos dois vetores x e y, e esses vetores eles vão ser ortogonais quando o produto desses vetores for igual a zero. Então, para que seja descrito a segunda propriedade essencial das funções seno mπx sobre L e cosseno mπx sobre L, a gente tem que entender um pouco mais sobre isso. Então, a gente vai falar sobre o produto interno. O produto interno padrão de U e R, sendo duas funções reais, U e V, pode ser definido por UV é igual a integral de alfa até beta de U de x, V de x, dx. O intervalo é de alfa menor ou igual a x, sendo x menor ou igual a beta. E as funções U e V são ortogonais quando o produto interno dentro desse intervalo for nulo. Então, sendo assim, a integração de alfa a beta de U de x e V de x dx tem que ser igual a zero. Então, continuando aqui a ortogonalidade, a gente tem como consequência da ortogonalidade, a gente pode encontrar a relação entre os coeficientes AM, BM e f de x. Então, aqui também, levando em consideração a ortogonalidade, a gente tem um conjunto ortogonal. Para termos um conjunto ortogonal, é necessário que o conjunto de funções tenha cada par de funções diferentes pertencentes ao conjunto sendo ortogonal. Então, todas as funções que pertencem ao conjunto, elas devem ser ortogonais para que a gente considere esse conjunto ortogonal. Alguma coisa além disso é que se um conjunto, além do conjunto ser ortogonal, todos os seus elementos forem unitários, então nós dizemos que esse conjunto é o conjunto ortonormal. Isso é só um saber a mais, que a gente não tá escrito assim, mas aqui a gente tem um exemplo dessa ortogonalidade, né? Levando em consideração seno mπx sobre L, cosseno mπx sobre L, e m sendo igual a 1, 2 e assim por diante, porque o m ele vai variando. Ambas as funções formam um intervalo de menos L menor ou igual a x, menor ou igual a L, satisfazendo as relações de ortogonalidade abaixo. Então, aqui a gente vai ter a integral de menos L a L, cosseno de mπx sobre L, cosseno de nπx sobre L dx. A gente, então, tem um sistema ali, zero com m diferente de n, e no caso da L, quando m for igual a n. Então, levando isso em consideração, para todos os m's e para todos os n's, essa equação, essa fórmula vai dar igual a zero. Então, a gente continuando no exemplo, a gente tem a mesma situação para seno de mπx sobre L e seno de nπx sobre L dx, que é a integral entre o intervalo que foi dado. Então, zero sendo m diferente de n e L sendo m igual a n. Então, vendo essa integral, a gente pode utilizar a integração direta para resolver
essa parte. Então, utilizando a integração direta, a gente tem a integral de menos L a L seno de m πx sobre L, seno de n πx sobre L dx, que vai ser igual a 1 sobre 2, a integral saiu errada ali, integral de menos L a L, de cosseno de m menos n πx sobre L, menos cosseno de m mais n πx sobre L dx. Resolvendo essa integral normal ali, que a gente pode ver a resolução, tudo isso com o intervalo de menos L a L, ele vai dar zero. Então, isso a gente tem que levar em consideração que m mais n e m menos n deve ser diferente de zero. Para a gente fazer a integração direta, o m e mais n, o m e o m menos n tem que ser diferente de zero. Caso m menos n seja igual a zero, então quer dizer que o m é igual a n. Então a gente não pode usar a integração direta nessa parte, a gente tem que usar uma outra integração da seguinte forma, que vai dar integral de menos L a L seno de m πx sobre L seno de n πx sobre L dx igual a integral de menos L a L seno de m πx sobre L ao quadrado do dx. Resolvendo isso, a gente vai ter que toda a integral ela vai dar igual a L. Aqui a gente pode ver a resolução de 1 sobre 2 integral de menos L a L, 1 menos cosseno de 2m πx sobre L dx, que vai dar igual a 1 sobre 2x menos seno de 2m πx sobre L sobre 2m πx sobre L. Dentro do intervalo, isso acaba dando L. Então, continuando, a gente teve exemplos da ortogonalidade das funções seno e cosseno, e também a gente teve uma base sobre a periodicidade dessas funções. Então, levando em conta essas duas coisas, a gente vai começar a falar sobre as fórmulas de Euler e Fourier. Como eu disse, eu não vou falar sobre as séries de Fourier ao todo e mais sobre a parte inicial, que é encontrar os coeficientes AM, BM. Então, levando isso em conta, esse objetivo em conta, a gente vai começar a falar sobre as fórmulas de Euler e Fourier. Tendo em vista a série 1, que a gente demonstrou lá em cima, vamos supor que essa série converge, e essa convergência será chamada de f de x. Então, a respeito da série 1, a gente tem f de x, que é a convergência da série. Então, f de x ele vai ser igual a 0 sobre 2, mais a somatória de m igual a 1 infinito, AM cosseno de m πx sobre L, mais BM seno de m πx sobre L. Então, a gente tem que a relação entre os coeficientes AM, BM e f de x pode ser encontrada através desse início ali da convergência. E n, ele é igual a n menos 0, e n menos 0 não, n menor que 0, e integração em relação a x de menos L a L. Então, a gente levando isso em consideração, a gente vai supor também que essa série pode ser integrada termo a termo. Então, supondo que a série ela pode ser integrada de termo a termo, a gente vai começar aqui a integração da série. Essa parte ela é bem massiva por causa da quantidade de equações que tem, de integrais, mas eu vou falar tudo, né? Então, aqui, começando a integrar a série, a gente tem a integral de menos L a L de f de x cosseno de n πx sobre L dx igual a 0 sobre 2, integral de menos L a L cosseno de n πx sobre L dx, mais a somatória de m igual a 1 infinito a m, integral de menos L a L cosseno de m πx sobre L, integral de menos L a L cosseno de n πx sobre L dx, mais a somatória de m igual a 1 infinito bm, integral de menos L a L seno de m πx sobre L cosseno de n πx sobre L dx. A gente tem que perceber que em alguns lugares a gente usa o m
e outros lugares a gente usa o N. Não são todos os lugares, que nem lá no início a gente estava utilizando o M, mas agora a gente usa o N em alguns lugares e o M em outros lugares, sendo que o N ele permanece fixo e o M ele varia entre os inteiros positivos. Então, o único termo não nulo à direita é o termo onde M é igual a N no primeiro somatório. Então, a gente vai ter M igual a N no primeiro somatório. Se M for igual a N no primeiro somatório, quer dizer que o termo é o único termo onde não é nulo. Então, assim, a gente vai ter que integral de menos L a L f de x cosseno de n px sobre L dx é igual a L a N sendo menos 1, 2 e assim por diante. Então, para determinar a zero, podemos integrar a integral de m dentro do intervalo de menos L a L e f de x dx. Então, integrando isso, a gente vai obter que a integral de menos L a L f de x dx ela é igual a zero sobre 2 integral de menos L a L dx mais a somatória de m igual a 1 infinito de AM integral de menos L a L cosseno de mpx sobre L dx mais a somatória de menos 1 infinito de BM integral de menos L a L, sendo de mpx sobre L dx, que tudo isso vai dar igual a LA zero. Continuando a integração da série, então, sendo cada integral envolvendo uma função trigonométrica zero, temos que AN é igual a 1 sobre L, integral de menos L a L, f de x cosseno de npx sobre L dx, n sendo 1, 2 e assim por diante. Aqui eu coloquei menos e não tá certo, eu acho que copiei errado. Então aqui a gente continua com um termo constante, como a 0 sobre 2, pode se calcular todos os AN dessa equação. Em outros casos, tem-se que usar a fórmula separada para a 0. E para Bn, a gente tem que Bn é igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, seno de npx sobre L dx, sendo n igual a 1, 2 e assim por diante. Ambas essas equações elas são fórmulas de Euler-Fourier para encontrar os coeficientes de uma série de Fourier. Então, fórmulas explícitas para n e Bn em função de f, e dependente dos valores de f de x no intervalo menos L menor ou igual a x, sendo x menor ou igual a L. Então, aqui a gente tem o que são as fórmulas de Euler-Fourier para a gente achar os coeficientes das séries de Fourier. Então, aqui a gente não vai entrar na série de Fourier em si e apenas isso. Esse é o conteúdo geral, então eu vou dar um exemplo que eu coloquei aqui. Então, aqui esse é o exemplo, seja f de x igual a esse f de x sendo esse sistema onde a gente tem que vai ser zero quando menos 3 for menor que x e x menor que menos 1. E vai ser 1 quando menos 1 menor que x menor que 1. E 0 quando 1 menor que x menor que 3. Então, suponha que suponha de f de x mais 6 é igual a f de x, encontra os coeficientes da série de Fourier de f. Aqui a gente tem o gráfico dado pela função, e observando esse gráfico um pouco, a gente pode chegar na conclusão de que a gente aqui, note que os pontos de descontinuidade não foi atribuído valor para f de x, como em x igual a menos 1 e em x igual a 1. Isso não afeta os valores dos coeficientes de Fourier, já que são calculados por uma integral e o valor da integral não é afetado pelo valor do integrando em um único ponto ou em um número finito de pontos. Portanto, os coeficientes são os mesmos, independentemente dos valores que porventura forem atribuídos a f de x nos pontos de descontinuidade. Então, aqui, levando em conta que f tem o período 6, L igual a 3 neste problema, e dessa forma temos a série de Fourier, sendo ela f de x igual a 0 sobre 2 mais somatória de n igual a 1,
infinito a n cosseno de nπx sobre 3 mais bn seno de nπx sobre 3. Então, a gente vai ter que descobrir o A0, depois o AN e o BM. Então, descobrindo ali o A0, a gente tem que 1 sobre 3, integral de menos 3 a 3, de f de x dx, que vai ser igual a 1 sobre 3, integral de menos 3 a 3 de dx, que vai ser igual a 2 sobre 3. Então, a gente descobriu o A0, a gente pode ver, então, quanto que vai dar o AN e o BN, utilizando aquelas fórmulas que a gente passou ali na parte de Euler-Fourier. Então, utilizando aquelas fórmulas ali, a gente pode descobrir que AN é igual a 1 sobre 3, integral de menos 1 a 1, f de x, cosseno de nπx sobre 3 dx, igual a 1 sobre nπ, seno de nπx sobre 3, no intervalo de menos 1 a 1, onde isso vai dar 2 sobre nπ, seno de nπ sobre 3, n igual a 1, 2 e assim por diante. A mesma coisa acontece praticamente com o BN, só que em vez de usar cosseno e seno, a gente utiliza seno e cosseno. E também alguns sinais mudam ali. Então, o BN ele vai dar igual a 1 sobre 3, integral no intervalo de menos 1 a 1, f de x, seno de nπx sobre 3 dx. Isso vai dar igual a menos 1 sobre nπ, cosseno de nπx sobre 3, dentro do intervalo de menos 1 a 1, igual a 0. Isso vai dar igual a 0, sendo n 1, 2 e assim por diante. Então, dessa forma, a série de Fourier de f é f de x igual a 1 sobre 3 mais a somatória n igual a 1, infinito de 2 sobre nπ, seno de nπ sobre 2, cosseno de nπx sobre 3. Que isso tudo é igual a 1 sobre 3 mais raiz quadrada de 3 sobre π, dando ali cosseno de πx sobre 3 mais cosseno de 2πx sobre 3 sobre 2 menos cosseno de 4πx sobre 3 sobre 4 menos cosseno de 5πx sobre 3 sobre 5 e assim por diante. Essa é o início da série de Fourier, e que eu dei um exemplo. Então aqui eu acabo minha parte sobre o trabalho. Prontinho, professor. Tá. Então, o Blenda, Oi. eu queria que você, como você falou ficou muito bom a apresentação de vocês dois, tá? Foi muito boa. Mas aí eu queria que você tentasse para a quarta que vem. Provavelmente não vai dar. Deixa eu apresentar aqui uma coisa aqui para vocês. Chegou a minha tela? Aham. Tá. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguém aqui. Parece. Bom, o André tá. O Danilo tá. O Otávio não. E. Bom. Hoje o Vitor era para responder uma questão, ele já fez isso. E o Wellington. O Wellington pediu para responder quarta que vem e eu deixei, tá? André, você já conseguiu resolver aquela parada lá ou não? Ainda não, Tá professor. bom, beleza, Tá. tudo bem. Tá bom. Então vamos empurrando. E aí eu tinha pedido pro Otávio e pro Danilo mostrar, fazer aquela apresentação de ontem com exemplos, certo? Que ficaria melhor, eu acho, né? Na minha opinião. Então isso ficaria para quarta que vem, em princípio, tá? Então o que a gente tem acumulado para quarta e quinta que vem, né? Em princípio para quarta. A apresentação do Cassiano. Cassiano tá no caminho a apresentação? Tô fazendo. Beleza. Então, mas antes do Cassiano, a gente tem toda essa galera aí, tá? E temos aqui o Gustavo e o Vinícius. Gustavo, eles iam apresentar alguma coisa para mim, acho que hoje.
mas não consegui conversar com eles. Então eu mandei mensagem para eles avisando que eu posterguei para quarta que vem, tá? Bom, daí o que eu queria que a Blenda tentasse nos fazer aqui para nós? Em princípio, tentar fazer para quarta ou quinta que vem, né? Quando a gente tem lá um problema de valor inicial, Blenda, pode acontecer de a gente não conseguir resolver a equação diferencial, encontrar uma solução para ela, integrar e encontrar. Pode ser que a hora que você vai integrar, a integração seja bastante chata de resolver. Então daí a gente vai partir para um método numérico. E o mais simples desses métodos numéricos é o método de Euler. Então daí eu queria que você tentasse resolver um probleminha em que hoje você fez o exemplo lá, beleza, tá joia. Mas um exemplo de repente que não dá para fazer conta com ele ali na mão, igual você fez hoje para nós, e aí tentar dar uma utilizada no método de Euler. Um exemplo bastante, uma coisa simples, não precisa ser nada muito complexo, tá? Elaborado demais. E o método de Euler é o mais simples, tá? Se você tiver alguma dificuldade de fazer isso daí você me avisa, me chama que daí eu te dou um socorro. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. E Tatiane, eu tinha pensado de você fazer alguma coisa aqui, um exemplo de usando Fourier com imagens digitais. Mas antes disso, coloca lá de volta a transparência e vai na 44, se não me engano, 45. Na 45. Deixa eu tirar aqui. Dá pra ver, professor? Dá sim. Na 45, se eu não me engano. Aqui. Aqui, é essa mesmo. Tá. Então tá, olha só. Aqui você disse para nós, e não está errado, você disse para nós que sobre pontos de descontinuidade, como no x igual a menos 1 e no x igual a 1. Isso não vai afetar a questão lá, porque a gente está integrando, e se for a descontinuidade num único ponto, isso não vai ter problema. Ou se for num número finito de pontos. Beleza, está correto. Vai na 44 agora. Então, mas o teu gráfico não tem um número finito de descontinuidade. Ele tem um número infinito de descontinuidade, porque esse negócio aqui, pelo que eu estou entendendo, olha lá, como ela é periódica, essa coisa vai se estender a mais infinito e vai se estender a menos infinito. Não é verdade? Sim. Então tem um número infinito de pontos de descontinuidade. E daí, como é que fica nesse caso? Bom, eu não tinha pensado nisso, professor. Ok, então, ó, ao invés de você tratar aqui de Fourier com alguma aplicação, né? Eu tinha pensado assim, você trazer algum exemplo de Fourier relacionado com imagens digitais, porque o professor Alan trabalha bastante com isso. Então, se de repente algum de vocês, não sei se algum de vocês já trabalha com ele, mas como ele atua lá no mestrado, eu sei que ele trabalha bastante com essas coisas e ele usa bastante série de Fourier, a teoria de Fourier, ele usa bastante lá nas coisas que ele trabalha lá. Mas eu acho que talvez valesse a pena a gente olhar, porque na verdade a resposta para isso que eu te perguntei é mais simples do que buscar algo relacionado à imagem digital com Fourier, tá? Então eu vou pedir que você tente encontrar a resposta para isso que eu te perguntei para poder explicar para nós quarta que vem. Tá bom. Tá bom? Tá. Beleza. Deixa eu só marcar aqui que eu alterei. Descontinuidade, que daí eu já sei o que é. Beleza. Bom, até aproveitar para perguntar, algum de vocês trabalha com o Alan? Ninguém. Os trabalhos que ele desenvolve são interessantes nessa história de análise de imagem, né, computação gráfica. Ele trabalha com outras coisas também, mas ele gosta bastante de trabalhar com isso daí, né?
Ok. Bom, então é isso. Daí, quarta que vem a gente se encontra. Ah, deixa eu só mostrar aqui pra vocês também. Deixa eu apresentar aqui. Que eu coloquei, tinha uma outra atividade lá, eu coloquei um prazo nela, é uma atividade até relativamente simples, principalmente agora, depois do que a Blenda apresentou pra gente, aí se torna bastante simples. Deixa eu ver aqui, acho que é aqui. Ok, deixa eu ver aqui. Ciência da computação. Atividade 4, que eu já tinha feito isso daí, ó, em novembro lá, né, no ano passado. Tá, e aí o que é esta atividade, ó? Encontrar y, tal que y duas linhas menos 3y mais 2y igual a zero, usando série de potências. Tá? Então aí tem lá nas páginas 197 a 201 do Boyce de Prima. Como que você pode fazer isso? Mas com o que a Brenda também falou hoje, dá para começar a pensar nisso daí. Mas vai ter que olhar aqui no livro aqui para poder resolver, tá? E eu coloquei, as nossas aulas vão até acho que 25 de junho, é isso, né? Alguém lembra? Acho que é isso. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é isso, é. Então eu coloquei aqui, ó, para 12 de maio, para tentar entregar, tá? Chegando perto dessa data, a gente dá uma analisada. Vamos fazer o seguinte, ó, vou alterar isso aqui já. Vou colocar lá pro final de maio, tá? Então é começo de junho. Quarta-feira, ó, 2 de junho, tá? Então ficou para 2 de junho. Então fica atento nessa data aí, vai aparecer para vocês aí de alguma forma, alguma mensagem aí, né? Que tem isso daqui pro dia 2 de junho para entregar, tá? Que é isso aqui. E aí a gente vai ficar com os seminários, porque daí eu vou extrair 2 notas dos seminários e vou extrair 2 notas desse daqui também, tá? Que é o que vocês vão me entregar a primeira vez, e aí depois a gente vai conversar. Aí, havendo erros, vocês vão me entregar uma segunda versão disso daqui, daí modificado, corrigido, alterado, enfim. Tá? Bom, galera, então é isso daí. Alguma pergunta para as meninas? Alguma pergunta para o cabeção professor? Acho que tá tranquilo, senhor. Tá tranquilo, né? Então tá bom, galera. Então, valeu. Muito obrigado pela presença. Esse pessoal que eu falei aí da semana que vem aí, se vocês porventura tiverem contato com eles aí até a semana que vem, lembrem eles, tá? Ah, professor, mas quem que é mesmo? Que a gente não lembra aqui. Aqui, ó. O Otávio, Danilo, o Danilo acho que tá por aí. Otávio, Danilo, o André já conversei, o Wellington tá conversando. Gustavo e o Vinícius, principalmente o Gustavo e o Vinícius, porque eu não consegui conversar com eles. Tá? Então, se alguém tiver contato com eles aí e tal, eu conseguir, se eles aparecerem em alguma aula com vocês aí, então aí vocês dão um toque neles. Falam, ó, o professor cobrou que hoje era pra vocês responder lá as perguntas lá. E aí ninguém apareceu, né, de vocês. E aí ele postergou pra quarta-feira. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Cuidado com a porcaria da Covid. Fiquem com Deus. Boa fim da semana de trabalho e bom final de semana de descanso e trabalho para vocês. Valeu. Falou, professor. Falou, Professor, até professor. semana que vem. Até semana que vem. Tudo de bom pra você, viu? Tchau, tchau. Valeu, obrigadão.